Toque, toque, toque. Tem gente aí? Toque, toque. É verdade. Lênio. Gente, quem diria, né? O pessoal está ávido aqui para falar do tema das prisões. Valdemar da Costa Neto acabou de ser preso, né? Olha, para quem era cético com relação a essa questão da anistia, né? Que o governo ia aliviar, hoje é um recado forte. Queremos ouvi-lo, Lênio, sobre isso. Pois então, veja, na verdade, o governo não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é o poder judiciário, né? Então, o Estado, digamos assim, né? Então, o Estado está dando uma resposta via poder judiciário, depois das investigações, não se sabe ainda tudo, né? Mas todos esses mandados de busca de hoje, são combustível, porque tem mais coisas. Se já tem elementos para o mandado de busca e até para a apreensão do passaporte do Bolsonaro, é porque existe muita coisa aí. Por exemplo, esses diálogos do Braga Neto, que estão na decisão, né? Você viu que ele chama o Freire esse de cagão, é genial, né? É um nível, é uma coisa. O cara e esse Braga Neto, não esqueçamos, era o candidato a vice do Bolsonaro. Você imagina se essa gente chega ao poder, se ele chega ao poder e o outro se reelege. Uau! Desconjuro. Então, estamos muito satisfeitos com o andamento, que é uma resposta, né? Accountability, né? Prestação de contas. Passou 1 ano e 1 mês e um pouco mais, e está na hora mesmo de dar essa resposta, porque quando tem aquela história do que o Alexandre de Moraes falou no dia 8 de janeiro agora, ele citou Churchill, né? E essa é uma frase muito famosa, mas que passou assim despercebida pela imprensa, mas o Alexandre de Moraes, ele capturou a ideia que ele diz sobre conciliação, que o Churchill dizia que não tinha, o conciliador é um sujeito que alimenta o crocodilo com a esperança de ser comido por último. Eu acho que isso, o Supremo conseguiu perceber bem isso. Não sei se o governo conseguiu pegar bem isso, mas o Supremo sim, que é a ideia de que você tem só 2 hipóteses. Você senta com o crocodilo a vida toda, alimenta ele, mas nunca sabe o que o crocodilo vai fazer com você, porque é um crocodilo. O crocodilo crocodila, ele crocodileia, entende? Do verbo crocodilar. E você tem a outra hipótese. Para você almoçar tranquilo e não ficar de soslaio com o crocodilo, você tem que tirar o crocodilo da sala. Prender o crocodilo. Ou controlar o crocodilo. É controlá-lo e bem longe. Entende? Senão, nunca vai ter almoço tranquilo. Eu acho que isso está dentro do zeitgeist, do espírito deste tempo agora, que o Brasil vive exatamente nesse ponto. O que ele faz com o crocodilo? Ele tem a opção A. Almoça com ele e, de repente, ele te come uma mão, o crocodilo. Ou, finalmente, se dá conta de que, olha, fora,
parece que o Capitão Gancho teve esse defeito, né? O Capitão Gancho se lascou por isso. Por isso. Ô, Lênio, qual que é a frase do Churchill que o Moraes... O conciliador é o sujeito que alimenta o crocodilo com a esperança de ser comido por último. Ah, olha só, o Churchill mandou bem nessa. Olha, essa tem que mandar para o presidente também. Embora o presidente Lula seja uma pessoa que a gente sabe, né, muito, né, ele tem o domínio das questões. Digamos que ele seja, digamos que ele seja mais esperto que o próprio conciliador, quem sabe? Ele seja mais esperto. Os memes que estão saindo hoje aqui são impagáveis, quer dizer, o Brasil está num momento pré-carnaval, nada melhor do que pré-carnaval. Aliás, me disseram, eu não sei quem teve aqui, que falou assim, olha, foi o Casalino, acho que o Vinícius Casalino, ele falou, olha, tem alguma coisa que vai acontecer antes do carnaval. A polícia não vai esperar depois do carnaval, e tá aí, né, essa operação, como é que é? Veritatis? Tempus Veritatis. Tempus Veritatis, né? Olha só que meme simpático, o Lênio, que fofura isso aqui. E eu vou dar outro meme de graça aqui. Qual? Qual é a frase preferida do grupo Bolsonaro? Citando a Bíblia. Conhecerás a verdade e a verdade libertará, correto? Correto. Essa é a frase da Bíblia, que os bolsonaros repetem. A minha frase. Conhecereis a verdade e a verdade te prenderá. Então, eu já tinha imaginado isso, né, do libertará, né? A verdade te prenderá. O Valdemar da Costa Neto, nesse momento, deve estar com essa frase latejando na cabeça. Ô, Lênin, a gente vai falar da questão da linguagem jurídica, mas eu não posso deixar de falar. Mas podemos deixar até... podemos deixar até para depois, né? Até para depois, para um outro momento, fazer um especial com direito à vinheta, essas coisas. Isso. Então vamos com tudo aqui. O que eu estou achando impressionante... Claro. Vamos falar sobre a conjuntura. As informações que estão saindo sobre a operação e sobre o bastidor e sobre o que levou a Polícia Federal a fazer essa operação, né? Olha só, a Polícia Federal tem vídeo de reunião de Bolsonaro e ministros com dinâmica golpista. A manchete da Folha de São Paulo: Bolsonaro pediu e aprovou alteração em minuta do golpe que previa prisão de Moraes, diz Polícia Federal. Agora vem uma enxurrada de bastidores, de informações que vai ficar muito difícil. Eu tenho dito aqui, o Bolsonaro agora está numa situação muito complicada. Mas aí vem a tese do crocodilo. Está na hora de tirar o crocodilo, prendê-lo. Não tem condições. Essa é a decisão e o Brasil só pode olhar para frente. A democracia não consegue conviver com gente que odeia a democracia, Conde. Isso é uma contradição performativa para ficar dentro dos jogos de linguagem. Eu não posso dizer eu estou morto, porque eu criei uma contradição insolúvel. É como o paradoxo do mentiroso. Todos que estão nessa sala são mentirosos, eu sou mentiroso, logo ao contrário da mentira é a verdade. Então, a democracia não admite uma autofagia. E esse é o ponto, atualmente. A gente percebe que até os grupos de poder também eles não aguentam mais, né? Esse tipo de... Né? Mesmo que eles continuem, eles querem uma estabilidade para continuar operando, né, dentro dos princípios deles, que são princípios terríveis também para todos nós, de concentração de renda e tudo mais. Mas a ideia do bolsonarismo, da extrema-direita e do fascismo, ela também corrói essa operação das elites, né? Pegou bem. Algum absurdo? Você pode... Não, tu pegasse bem, porque isso é mais ou menos como a questão da segurança pública, né? Que esse é um calcanhar de Aquiles da esquerda. Você tem que cuidar da segurança pública porque nenhum país do mundo progride
se você ficar sempre preocupado, né? Por exemplo, quem mais sofre com a violência são os pobres. E as elites, por sua vez, também têm que ter a garantia, no mínimo, de que eles mesmos não serão, por alguma razão, extorquidos, serão vitimados por um golpe ou terão um problema de insegurança jurídica, por exemplo, que um golpe ou a sístoles e diástoles da democracia, dos golpes ou do golpismo cria. Então, também, digamos, a grupos ligados às elites, ou quase as elites, para terem o nome de elites, enfim, elas não suportam que o establishment fique a balançar. E acho que talvez a turma do Bolsonaro tenha ido tanto ao moinho que perdeu o focinho, né? Olha só, também não conhecia essa expressão aí, as expressões que o Lênio traz aqui. É a raposa, né? Isso a raposa vai tanto ao moinho que um dia perde o focinho. Perde o focinho. Então, é isso. Que bonitinho isso. O Edson Antunes está aqui dizendo: ou o STF pune golpistas ou será destruído pelos fascistas. Pois é, eu dizia o seguinte: o STF não vai deixar barato isso, não pode. Né, Olênio? Isso. Agora, o interessante também é que isso seria a tarefa primordial do Ministério Público. Antes. E aí o Ministério Público tem num encontro de contas da história, a coluna débitos vai estar bem grandinha, porque essa era uma tarefa que não tinha que deixar no colo toda do Supremo. Entende? Isso tudo começou lá com Raquel Dodge, quando o Supremo começou a ser atacado. Então, isso vem se acumulando. Que ninguém se queixe hoje, né, dizendo ou fazer ironias, alguma coisa assim do tipo, mas é tudo com o Xandão. O Xandão não poderia estar decidindo isso, porque, afinal de contas, no direito, quando o próprio juiz é vítima, ele não pode julgar. Meus queridos, tratou-se de uma tentativa de golpe de Estado e o Supremo, num momento histórico, lá atrás, disse que aqueles movimentos de fake news e agressões ao Supremo estavam no âmbito do regimento interno. Estou fazendo a explicação técnica agora aqui, no âmbito do regimento interno, que, questionado, o próprio Supremo disse que é constitucional. Nada mais pode ser feito agora com relação a isso, porque numa democracia, para o bem e para o mal, sob qualquer circunstância, o Supremo Tribunal é uma pirâmide. O Supremo Tribunal está na cúspide, está em cima, né? Está na ponta, e ele diz, por último, que é o direito. Aí você diz assim, mas ele está errando. Querido, começou ali, deu nisso, tentaram dar o golpe, e o Supremo, pelo foro mesmo de muita gente golpista e pelas circunstâncias anteriores, trouxe tudo para o seu âmbito naquele grande inquérito que sempre comanda tudo. É isso. Reclamar disso, nem para a corte de Haia. A gente começa a perceber, sem demagogia, que realmente o Brasil resistiu a um golpe, né? Ele sofreu o golpe contra a Dilma. Aí é que está o Conde. Esses diálogos todos só demonstram o acerto do Supremo. O golpe não aconteceu por muito pouco. Claro, muito pouco. Ô Lênio, olha só que notícia incrível aqui no Twitter, né? Oficial do Exército desmaia ao ser alvo de operação da PF. Quer dizer, a gente tem acesso até esses como é que eu posso dizer, essas iguarias, né? Sessão Planeta e Caceta e Planeta.
tenente-coronel comanda batalhão de operações psicológicas com sede em Goiânia. Esse cara desmaiou porque foi alvo de operação. E aqui, atualizando mais as últimas notícias sobre a operação da Polícia Federal. O grupo de Bolsonaro tentou cooptar tropas do Exército para impedir posse de Lula, diz Polícia Federal. E você disse aqui, né? Braga Neto chamou o comandante do Exército de cagão e chefe da Aeronáutica de traidor. Tutto buona gente, como se diz naquela região da Itália. Agora, essa do desmaio, essa aí é a do ano, porque olha só, imagina, ele é do batalhão de psicologia. Eu não sei por que o Exército tem isso, mas talvez o Exército tenha um batalhão que, numa guerra, ele queira ganhar por telepatia. Eu fico imaginando as pessoas, em vez de irem para a selva, treinar e etc., eles estão assim... mentalizando, né? Mentalizando, vou desmanchar a sua arma com o meu pensamento, algo assim. Agora imagina o seguinte, aí o batalhão é psicológico, não sei o quê, e o cara que comanda isso desmaia. É mais ou menos como assim, centro psiquiátrico sofre um mandado de busca e apreensão e o diretor psiquiatra entra em surto. Ô, Lênio, não, é incrível. Essa do desmaio realmente é a do ano, como diz o Lênio aqui. Agora, eu continuo, vou insistir, né? Tudo que a gente, no período anterior, né, antes da eleição do presidente Lula, enquanto o Bolsonaro ainda estava na presidência, tudo que a gente sabia, que a gente até conseguia apurar, né, dos desmandos, das violações do governo, agora tudo se confirma com provas concretas, né? A Polícia Federal existe para isso, né? Para trazer as provas também desses processos. O Brasil periga de ter uma vitória extraordinária sobre o fascismo, Lênio. Eu não gosto, não é bom contar a vitória antes do tempo e tudo mais, mas o Brasil está dando um exemplo nessa condução. É um desafio. Nós estamos assim numa espécie de no way out, né? Sem saída, só indo para frente. Nenhum recuo é pensável hoje, porque o enfrentamento do fascismo exige seguir em frente. Não tem outra saída. Volta a questão que disse até o nosso teleouvinte, que disse, né, ou se acaba com o fascismo, ou o fascismo acaba com o próprio Supremo. Veja que o Supremo queria prender o próprio ministro, o Supremo. Os golpistas queriam matar, cortar a cabeça do Xantão, do Alexandre de Moraes, prender o Gilmar Mendes e o Toffoli, e aí o Bolsonaro pede para tirar. Olha, eu imagino o nível, eu gosto sempre de imaginar as cenas, eles estão sentados, e aí o cara diz, o que a gente vai fazer? Eles prende o Xandão, aí o cara diz, prende o Alexandre, prende o Gilmar Mendes. Não, o Gilmar Mendes não prende, o outro não. Aí o cara diz, não, mas põe na lista. E eu fico pensando, né, como eles como eles discutiam esse assunto, e com uma minuta de golpe, né, realmente escapamos por muito pouco. Nós não exageramos, né? Quando a gente falou desde o início sobre isso, nunca exageramos, né? Sempre fomos muito realistas, e tudo que a gente disse está acontecendo, né? Não inventamos e nem aumentamos. Nem aumentamos, e talvez seja pior do que a gente... É provável que seja pior. É provável. Porque a gente não tem imaginação suficiente, isso, né? Para saber o tipo de crimes que essas pessoas são capazes de cometer. Olha só uma informação aqui que subiu agora também. Mensagens que a PF capturou do celular do Major Mauro Cid revelam o envolvimento direto do então comandante do Exército, Freire Gomes, do ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira,
participaram da trama por um golpe de Estado e impediria a posse de Lula. De acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes sinalizam que o então presidente Bolsonaro estava redigindo e ajustando o decreto e já buscando o respaldo do general Estevam Teófilo. É uma enxurrada agora. Agora ninguém segura mais esse volume de operações. Eu estou impressionado com a Polícia Federal. Eu, sinceramente, acho que nós, do campo também progressista, não esperávamos assim uma contundência, uma coragem. Enfim, estão fazendo o trabalho deles também, né? Sem exageros. E para isso tem respaldo, né? Você precisa, para isso, ter os mandados de busca, você tem que ter os meios, né? Por exemplo, a delação Sherazade, essa do Mauro Cid, pode estar, de fato, gerando frutos importantes. Consta até uma parte dentro da decisão do Alexandre de Moraes. Agora, como se sabe, o Instituto da Delação Premiada não é a prova, ele é meio de prova. Então, qualquer dica, isso ajuda muito a Polícia Federal na busca das provas, ajuda o Ministério Público, que nesse caso nem está participando diretamente, mas ajuda muito, por exemplo, o meio de prova, né? Eu posso não saber o que fulano fez, mas se eu sei que alguém me disse que fulano fez, eu já sei que há indícios de que fulano fez. Se eu aviso e demonstro que eu tenho uma dica, um indício, esse meio de prova faz com que eu possa seguir adiante. E hoje, isso é muito mais efetivo, porque você tem as mensagens, as interceptações, a nuvem, a impossibilidade de você ficar apagando coisas do próprio computador, entendeu? De que, algum modo, elas ficam. Esses elementos todos acabam fazendo com que não há mais segredos hoje, praticamente. É muito difícil você fazer algo em segredo. Hoje não dá mais para ir para o motel, porque tudo é filmado, não dá para fazer mais nada. O mundo todo está sob o panóptico, né? O mundo virou um Big Brother, né? O mundo virou um Big Brother, né? E os golpistas deviam saber disso, que não há mais segredos, porque o Foucault, o Bentham, o Jeremy Bentham, que sacou isso, né? Quando ele escreve sobre uma prisão que é vigiada por poucas pessoas, é uma visão utilitarista, enfim, que ele chama de panóptico. Para além do óptico, um guarda, e é tão bem construído, é um plano de engenharia, que todos os guardas, que com um guarda você controla centenas de prisioneiros, porque todos os prisioneiros, quando olham para o guarda, acham que o guarda está olhando para você. Isso é genial, entende? É o panóptico. Aí, com isso, ele simbolicamente vai demonstrar como isto se reflete nas sociedades contemporâneas. Veja, quando Foucault escreve Vigiar e Punir, um tempo sem computador, do modo como se tem, não tinha nada disso. Imagina o Michel Foucault escrevendo hoje, nesses tempos de pós-modernidade explícita, de narrativas. Eu fico imaginando, né, o que ele diria, né? A metafísica do poder, o vigiar e punir, os modos hoje de vigilância que nós temos, né, nisto que é a completa transparência do ser humano, né, em face da vigilância. Não fale em transparência, Lênio. Não fale em transparência. Exatamente. Cuidado. Espera aí que a gente vai. A transparência que é obscurecência. Obscurecência internacional. Espera só um minutinho, deixa eu trazer aqui o Paulo Vasilesco. Vasilesco, olha só que imponente sobrenome. É da região da Romênia, esse sobrenome. Não, o Ceausescu era o ditador
de um país e o sobrenome da Romênia, Romênia. O Ceausescu, claro. Ceausescu da Romênia. Conhecereis a verdade e a verdade te empapudará. Para os amigos era o tchau. É o tchau. Tchau, né? Tchau. Olha o tchau aí, lá vem aquele chato de novo, né? José Carlos Faria, chega de mimimi, milicos, milice e mito. Fabrícia Ribeiro, doutor Lênio, posse legal de armas na cadeia? Como ficaram os cachorros da sua filha? Como ficaram os cachorros? Sim, olha só, o Fabrício é assim, ó, posse legal de arma é crime pelo qual cabe prisão em flagrante, mas depois provavelmente ele vai sair porque ele vai pagar fiança ou algo desse tipo. Mas se condenado poderá sim, dependendo das circunstâncias. E também depende se a arma é raspada ou é da uso das Forças Armadas e tal, tem vários tipos de armas. Os cachorros, o Chiru tá velho, tá meio adoentado e tal e coisa e tal. A charrua tá melhor e a gente está procurando ainda o Toró, acho que é esse o nome do outro. Eles estão procurando um lar ainda para ele. É homenagem ao Toron, né? É isso. Eles estão procurando um larzinho para ele ainda, né? Eu acho que no fundo eles vão pegar ele para criar em casa. Mas que história é essa de cachorro que a Fabrícia está falando com você que eu não estou sabendo? O que é isso? Porque a Fabrícia deve ser amiga da minha filha, e a minha filha tem 2 cachorros em casa, está por pegar um terceiro, que é o Toró, e ainda por cima tem a Luna, que é uma cachorra, que eles pegaram na rua e que está lá na Dacha, lá em cima. Então, são 4 cachorros. A sua filha é cachorreira? Não sei se é cachorreira, mas gosta de... A família gosta de cachorros, né? Sim, sim. Então tá bom, Fabrícia, que ótimo isso aqui, tudo em família. Marcílio Godoy, vai ser lindo esses indícios chegarem no Lira. Sérgio Irata, boa tarde a todos. O Pazuello está na lista. Nessa de hoje, não. Nessa de hoje, não. Pois é. Mas ele já deve estar, assim, também quase desmaiando, né? Melânia, os jogos das operações psicológicas são de capital importância nas manobras de guerra híbrida, golpes de Estado. É um departamento nas Forças Armadas de alta relevância. A gente percebe que existe uma espécie de... É um gênero, né? Tem um estilo no fazer teórico dos militares, que é enganar, que é confundir, né? Não tem um pouco isso? Você quer? Comenta pra gente esse comentário da Melânia. A Melânia tem razão. Assim, digamos assim, existem alguns enunciados que eu digo que são verdadeiros de um determinado modo. Por exemplo, as vacinas fazem bem, ninguém vai ser contra isso. Os departamentos psicológicos, por exemplo, dos exércitos, são coisas importantes. Sim, são importantes em qualquer lugar. Mas, num exército, sem inimigos externos, para que seria usado esses departamentos psicológicos contra os inimigos internos? Para fazer fake news e discurso de ódio no Brasil. Isso é para fazer fake news e sacanagem, entendeu? Então, eu com devido respeito, Melania, assim, com todo respeito, é importante. É importante para quem tem inimigos externos, em circunstâncias, terrorismo, etc. Não creio que tem que gastar dinheiro público hoje com isso dentro do exército. Talvez, mas o que suscita, né? O que esse tema suscita é a inteligência. Mas estou sendo cauteloso na resposta. A questão da inteligência, porque ontem eu estava comentando, acho que do BNDES. Mas é uma coisa, a questão psicológica e guerras híbridas é outra, né? O que é uma coisa? Essa questão das guerras híbridas hoje, obviamente que hoje você não pensa mais em golpes com soldados na rua e etc. As guerras hoje, ou golpes mesmo, são dados por fake news e por questões de falsa informação, etc, etc.
O que é realmente tradição, quando a gente vê alguns relatos da Segunda Guerra e tudo mais, o que os exércitos faziam era usar essa coisa de confundir o adversário através de panfletos, através de mensagens de rádio e tudo mais. Enfim, esse é um tema que exige muita dedicação para a gente comentar a fundo. Ô Lênio, transparência internacional, não quero deixar de falar desse tema contigo pelo seguinte, ontem eu vi o Marco Aurélio Carvalho na Globo News, não sei se você viu, mas ele atropelou a Globo News ali, ficou todo mundo assim, ó, porque ele disse, olha, a transparência, né, trabalhou junto com a Lava Jato aqui no Brasil, a gente quer saber, se eles não devem, eles têm que se defender, tem direito à defesa e tudo mais, explicou tudo direitinho. Queria ouvir um pouco de você sobre esse processo aí de denúncia da transparência, que não é de hoje, é de 2021, né? Calhou um pouco das pessoas ficarem sensibilizadas, porque foi logo depois, a decisão do Toffoli foi logo depois do ranking que a transparência publica no mundo todo. A transparência, não vou repetir aqui o que o Marco falou sobre as provas e os elementos objetivos que se tem da participação da Transparência Brasil, aí sim, uma espécie dentro de uma guerra híbrida que a Lava Jato travou também com seu lawfare, etc. Sim, mas eu quero acrescentar que esses dados, eu gosto muito de trabalhar com essa noção assim de como é possível você dizer determinadas coisas e usar números para isso. O Brasil tem 46 pontos, está no número 108, e a minha tia toca banjo. Porque tudo isso é uma grande picaretagem, porque se eu mudo alguns elementos nas premissas, eu mudo totalmente o resultado. Eu sugiro aqui para os ouvintes um livro do Darrell, Joseph Darrell, que é Como Mentir com Estatísticas. Como mentir com estatísticas, né? Como mentir com estatísticas. A Transparência Internacional faz isso. Eu posso demonstrar que o Brasil tem 85 pontos ou tem 15. Eu posso demonstrar que o Brasil é o 108 ou está próximo da Dinamarca. Eu posso demonstrar... Se eu quiser, né? Se eu quiser, porque é mais ou menos como as estatísticas da polícia. Está se matando menos. Depende do que você coloca como morte. Por exemplo, latrocínio, assalto, etc. O que você coloca? Homicídio. Quando rouba para matar, é considerado homicídio? Não. Bom, uma coisa é latrocínio, outra coisa é homicídio. Dependendo como eu coloco, eu posso dizer diminuir o número de assassinatos. E posso fazer o contrário. Mas isso não seria crime. Tem denúncia de crime ali, naquela petição. Qual? Oi? Qual? Como assim? Não, eu estou fazendo um exemplo. Que a transparência, que uma ONG internacional agiu junto com o Ministério Público. Claro, não, sim, óbvio. Eu estou dizendo que os números da transparência são aleatórios e que podem ser manipulados, e eu posso demonstrar que os últimos filmes, cada vez que o Nicolas Cage lança um novo filme, diminui os acidentes de helicóptero. Eu posso demonstrar isso. Ou então, os divórcios no estado do Maine aumentam o consumo de margarina. Tem uma estatística que demonstra. Eu posso demonstrar isso. Ou eu posso demonstrar o contrário. E tudo isso é uma grande picaretagem. Agora, o que não é picaretagem são elementos objetivos que mostram, por exemplo, a presidente ou diretora da Transparência Internacional com o boneco pichuleco. Eu posso demonstrar também, e posso mostrar, por exemplo, aquelas transações, entrevistas e outras coisas pelos quais a transparência receberia
verbas de dentro de estudo. Isso são dados objetivos, e isso são questões ilegais. Isso não são números, isso são fatos. Mônica Mello está aqui dizendo, professor Lênio Gilmar trancou processos contra Lira, pode ser retirada essa tranca, além de refazer as provas que ele mandou destruir? E deixa eu pegar mais um comentário aqui. Streck, você e Constituição Federal de 88 são orgulhos, tem o seu autógrafo. Você e a Constituição, olha só onde ele colocou o Lênio. Lênio, você quer responder a Mônica aqui? A Mônica é o seguinte, esse processo do Lira ainda vai ter que ir para a turma, né, parece. Então tem só uma liminar contra isso. E as provas, se a turma decidir em tocar o processo para frente, essas provas não prejudicam, né? São provas secundárias que foram feitas. Agora, para isso, eu não conheço esse processo. Aliás, pouco comentei sobre isso também. Eu não tenho elementos. Eu acho que está falando daquele... Porque tem vários processos do Lira, tem os mais recentes, com relação ao que estava acontecendo lá com compras lá, e tem uns anteriores do Lira. Eu não sei bem quais que a Mônica está falando também. É aquele que o Gilmar Mendes arquivou, né? Que eu também não me lembro qual exatamente era. Mas pois aí é que está. Então, eu acho que também, e não sei se não foi mais de um também. Também tem isso. Olha, o Edson Antunes está aqui, tem militar que desmaiou com a visita da PF, a gente falou isso. Aqui. Edson, esse é o caso do... a comparação é o psiquiatra, diretor de um centro psiquiátrico que tem um surto psiquiátrico na hora que chega a polícia. Ou um centro de tiros em que o diretor do centro, quando vai fazer a demonstração da arma, fura o seu próprio pé. Fura o próprio pé. Tiro no pé. Paulo Paiva, estatística é assim, eu como 2 frangos, você não come nenhum, na média comemos um frango cada um. Pronto, tá aqui. Tem outra boa. Paulo tem outra boa. Eu dou um tiro no pato, erro 1 metro à esquerda, dou um tiro no pato, erro 1 metro à direita, na média eu matei o pato. Na média matou o pato. Ô, Lênio, para terminar a sua luminosa, sempre participação aqui, eu vou te dar uma percepção da transparência para a gente fechar, e queria saber o que você acha. Eu fiquei pensando da transparência como uma espécie de instrumento, né? Justamente para desestabilizar, como se fosse um instrumento tipo Lava Jato Internacional, que é tudo que eles... Né? A gente vê os diálogos entre o Bruno Brandão, com todo respeito, que é o presidente da Transparência Internacional no Brasil. É uma coisa chocante, né? Parece que assim é um vetor de golpes. A transparência entra nas guerras híbridas, de algum modo. É interessante isso, porque ela é um dos elementos dentro de todos os demais. Você tem a Lava Jato com uma grande estrutura e sua funcionalidade é otimizada a partir do lawfare, que é o uso do direito contra os seus inimigos, e o modo de fazer com que a sensação das pessoas sobre isso, a percepção, se dá a partir de uma coisa chamada transparência, que é a melhor forma de você fazer propaganda de algo é dizer que você é transparente. Essa é a primeira coisa que puxa, por quê? Porque é um marketing, digamos assim, essencial. Existe uma essência de marketing, no marketing é que algumas palavras-chave: honestidade, transparência, entendeu? Pureza. Com esse tripé, você ganha guerras. E a transparência era um dos braços, tem toda a razão. E é difícil, né? Agora, professor, mas a transparência cometeu crimes, né? Pois é, a transparência cometeu crimes. Isso. Lênio Streck, querido papai Smurf, goleiro da seleção do sul do Brasil. Goalkeeper.
Goalkeeper. Goalkeeper. Meu querido, um grande beijo, bom. Nós estamos na quinta-feira, né? Bom fim de semana para você, bom descanso, bom churrasco, bom vinho e tudo mais que tiver ao seu alcance nesses momentos gloriosos da democracia brasileira. Obrigado, Lênio. Os charutos também, né? Os charutos também não podemos esquecer.